Eu saúdo os irmãos com o Pai do Senhor. Eu quero falar que para mim hoje é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, depois de tanto tempo, distante. Para quem não me conhece, eu sou Jessi, eu sou membro dessa igreja, estou morando agora no México, e sempre quando eu venho com ele, eu vou visitar a minha igreja ao lado. E é uma alegria muito grande estar com vocês. E também eu percebi que eu fiquei feliz também ao chegar aqui, que eu vi pessoas novas. Eu também estou muito contente de que a igreja está crescendo na graça, no conhecimento, e algo está sendo bem para Jesus. E eu vou ler para a nossa meditação, vou deixar um versículo falando sobre missões, que está em Romanos 10, 14 e 15. Quem puder me acompanhar. Como, porém, invocarão aquele em quem não crê? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não a quem pregam? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Eu falando com a irmã Silvana Neto, falando sobre missões, e ela disse assim: Jessi, você está fazendo missões. Porque você vem de outro país, você já participa de outra igreja, já criou outras experiências, então você está fazendo missões. Você saiu com essas pessoas, evangelizou, e você está fazendo missões. Eu vi que missões é algo muito mais profundo, porque a gente só acha que missões, antes eu vi que missões era a gente ir para outro país e conhecer e fazer algo do Senhor em outros países. E não é. Missões também é a gente fazer missões na nossa família, na nossa comunidade. E às vezes a gente nem consegue fazer isso na nossa própria família. E se torna muito difícil a gente ver e ir para outros países, ver como é difícil. E quando eu estava lá na igreja, eu passei por aquelas pessoas que tão humilde, uma igreja pequena, mas uma igreja que me encantou. Desde o momento que eu cheguei, no primeiro momento, visitar a igreja, e quando eu cheguei, a forma como fui recebida, eu sendo estrangeira, e eles se encantam quando chega uma pessoa de outro país. Eles recebem com muito amor. E eu cheguei toda tímida, mas eu fui abraçada pela pastora, uma pessoa maravilhosa. Ela foi até mim, me acolheu, me abraçou, seja bem-vinda, as irmãs me abraçaram. E eu fiquei muito feliz, porque eu ainda não tinha vivido aquilo, Fiquei assustada com outro país, sem entender muito o idioma deles, nem o meu. Foi um pouquinho difícil no começo, mas para eles, porque o que eu falava, eles não entendiam mesmo. Então eu ficava assim: meu Deus, tem que repetir com calma para ver se eles entendiam. Meu marido traduzia, mas agora já estou entendendo. Estou feliz porque também aprendendo português, Eles são apaixonados pelo Brasil, pelo português, e a gente utiliza o nosso idioma. E eu já comecei a participar com eles, A gente tem célula, as mulheres da igreja têm as células, os homens têm a célula e as mulheres também têm uma célula, mas são muito ativas, muito participativas. Os temas que são abordados, a gente fala sobre coisas que realmente no nosso dia a dia, que a gente se sente renovado. E tem a casa da irmã, que é a célula, que é o cantinho da cura, porque você chega lá com problemas, triste, deprimido, e a gente começa a pregar a palavra, e cada um tem uma oportunidade, que eu acho muito bonito, que depois que a gente tem um roteiro, que vai os temas, e à medida que a gente ela vai explicando, ela para, e cada um tem o seu momento de fazer a sua reflexão, e falar um pouquinho da sua vida, da sua experiência, a prática, e cada um, a gente fica assim emocionado, e quando a gente sai ali, a gente sai aliviado, a gente sai curado. É uma coisa maravilhosa, muita oração, uma hora
eles são muito atentos, não tem aquela coisa de estar se levantando, de estar todo mundo sai, de conversa, aquela coisa toda. É uma disciplina. Desde os mais velhos até as crianças. O comportamento das crianças é uma coisa que eu fiquei encantada, que a gente não vê quase em lugar nenhum. Assim, os meninos, as crianças, eles que já sabem ler, que já entendem, eles sentam e escutam a palavra mesmo, e eles fazem até tudo das crianças. Eles pregam também. E quando eles fazem mensagem, recebem uma Bíblia, eles ficam super felizes. Gente, é um trabalho tão bonito que eu fiquei encantada. Eu tenho muito que aprender e também me doar e participar e fazer parte desse grupo. Entendeu? Então, as experiências que eu fui evangelizar nas ruas, a gente foi nos hospitais, levou comida, a forma que como eles fazem, assim, depois de orar, né, de pregar a palavra, tem a alimentação e tem aquela acolhida que as irmãs, a pastora, vai a cada uma daquelas pessoas e anota os pedidos de oração que eles precisam, a necessidade deles, e a gente ora para aquelas pessoas, eles levam os pedidos para a igreja e a gente fica responsável para fazer aquele momento de oração para essas pessoas. E outra coisa também que eu achei interessante é que missões. Eles dão, assim, muita atenção às pessoas que chegam de outros países, que fazem missões realmente em outros países. Os que fazem na cidade, que já são da cidade, que fazem missões em mesmo do país, e as outras pessoas que chegam de outro país, que eles conhecem, visitam igrejas, eles chamam também para as pessoas falarem da sua experiência, e eu tive essa oportunidade. Eu sempre pego de surpresa, porque, como eu vou falar, né? No idioma eu não sabia falar direito, foi muito rápido assim, então eu fiz, apresentei um pouquinho da nossa igreja, e eles ficaram muito felizes, e eu achei muito bonito, porque eles sempre trazem essa experiência de missões. E teve um momento em que teve um culto de missões, que no fim ele fez um sorteio para cada irmão fizesse um sorteio com um dos países e a gente ficasse com a responsabilidade de orar para esses países. E pesquisar, né, que a gente, os países que a gente conhece, a gente pesquisar sobre a vida dessas pessoas e orar por elas. E o país que eu sorteei, eu nunca me falar nesse país, que pesquisar sobre o mesmo, e a vida dele lá, gente, é uma coisa assim, vida de oração, sabe? E tem gente que a gente não conhece, que tem uma vida tão difícil e a gente acha que tem problemas. Então, eu fiquei muito feliz, porque eu passei a orar por esse país. Eu comecei a sentir problemas, né? Me incomodar com aquilo que eles vivem, a forma que eles vivem, e que realmente eles precisam de oração, de libertação, porque é outra cultura, né? Excede outros deuses, é uma pobreza extrema. E foi muito bom, porque me despertou a curiosidade de conhecer realmente outros países, porque a gente acha que tem problema, mas tem outras nações que precisam da nossa atenção e da nossa oração. E isso me ajudou muito também. Então, eu queria trazer assim, essa experiência, porque sempre a gente tem uma oportunidade, as mulheres, para as festividades que a pastora promove na igreja, que acontece, e ela já é uma oportunidade para a minha irmã dar testemunho, né? Uma pessoa dar testemunho. Geralmente eu tenho a palavra dos homens e fica as mulheres, e são muitas mulheres maravilhosas. E outra coisa que me incomodou muito, e no fim eu perguntei, meu Deus, qual é o problema mesmo? Porque quando uma das irmãs deu o testemunho dela, eu disse, como essa mulher está de pé. E como Deus é maravilhoso, porque resgatou ela, a família dela, tirou ela mesmo do chão. E hoje ela prega, ela dá testemunho, ela tem uma vida assim, você olha para ela e diz, meu Deus, que mulher forte. E eu fiquei envergonhada, porque pequena coisa a gente se destrói, se acha destruída, quer desistir, chora, depois essa mulher passou por tudo isso. E no testemunho dela, ela perdeu o filho para facção, mas ela agradece a Deus.
fazia coisas horríveis, né, com outras pessoas, e se Deus chamou, ela ficou aliviada, porque era um sofrimento muito grande e não tinha saída. Mas Deus resgatou ela e os outros da família, e hoje ela faz um trabalho maravilhoso na igreja. E me encanta ver testemunho assim, porque tem me fortalecido muito. Desde o simples ato de receber, entendeu? E de compartilhar, de servir, de ir, entendeu? De não se negar. A caminhada longa é difícil, mas quando a gente tem pessoas fortes que dá exemplo, entendeu? A gente se fortalece e vai. E vejo, é uma igreja pequena, que tem 100 pessoas, mas é atuante, assim, todos são importantes. Outro ponto que me encantou foi que todos são importantes, ninguém é melhor que ninguém, todo mundo é capaz. Quando vai delegar uma atividade, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, não tem essa de que não, eu vou chamar fulano porque ela não confia, não porque ela não sabe. Não, você sabe, você é capaz, entendeu? E a pastora faz questão disso, entendeu? Você é capaz, você vai fazer, a gente precisa de você, a obra do Senhor precisa de você, e você vai fazer. E a pessoa se sente tão confiante e faz bonito, gente, e faz com amor. É uma obra assim, é uma igreja que trabalha com amor. Tudo que elas fazem assim é uma alegria, tudo é compartilhado, tudo que for fazer se junta e compartilha. São simples, são pessoas muito simples. Entendeu? Não tem assim, nada de que tem condições financeiras, não. São pessoas humildes, mas tem participativa, está sempre ali. E a igreja cresce na graça e no conhecimento. E outro ponto também que me chamou a atenção é que são preparados para pregar, entendeu? Tanto no louvor, porque assim não tem um grupo, tem departamento de mulheres, mas não tem grupo de louvor de mulheres. Mas tem pessoas que se dispõem, eu quero louvar, mesmo que não tenha uma voz bonita, mesmo que não tenha, mas eles vão, eles ensaiam, eles participam, está lá. De mulheres grávidas, mulheres que têm crianças recém-nascidas, bota um menino de lado e vai fazer a obra e faz, enquanto uma quarta-feira com uma irmã, a outra, eles colocam o nome lá, uma lista, e quem quiser ministrar a palavra, no tal dia, eles vão se preparam e você fica encantado. E os testemunhos são muito fortes e nos fortalecem, nos deixam assim. Eu chamo também de igreja nada. Eu tenho um amor muito grande para essa igreja. Eu estou falando da igreja, as quatro paredes da minha isso não, eu estou falando da igreja espiritual, eu tenho muito aqui. Amo demais, mas lá também eu me sinto igreja amada e tenho aprendido muito, agradecido muito a Deus, porque que eu orei para ele mostrasse uma igreja de propósito que realmente fosse compromissada com a palavra do Senhor, e ele me mostrou. E graças a Deus, eu estou me sentindo muito bem. Eu queria passar isso para vocês, eu queria que vocês vissem o slide para conhecer as pessoas, que elas também queriam muito conhecer vocês quando eu falo da minha igreja, quando eu falo das pessoas brasileiras, e elas querem fazer, inclusive a pastora disse, olha, eu quero conhecer essa igreja, me traga o que você puder trazer para a gente conhecer, como vocês, como é lá vocês, e traga, eu não sei se vai ser possível, mas a gente vai falar muito bem também da minha igreja, do que eu aprendi aqui. E eu gostaria também de chamar o meu esposo, que também se apresentar à igreja, eu gostaria que vocês conhecessem, que ele é mexicano, e também faz parte da igreja lá em Monterrey. E eu gostaria que ele fizesse uma oração pelas nações, especialmente pelo México do Brasil, né? Buenas noches, la paz de Dios está con ustedes.
doy las gracias a todos por permitirme estar en este lugar. Mi nombre es Jesús Maldonado, soy el esposo de la señora Jessie Pérez. Vivimos en Monterrey y le doy las gracias por recibirme en este lugar. Y también quería tener la oportunidad de poder estar aquí arriba para poder orar y dar gracias por sus vidas, por las vidas de sus familias, de las familias que usted representa cada uno. Y quería orar en esta noche por las naciones, ya que soy yo un extranjero, que estoy de visita en este lugar, pero próximamente podré vivir aquí. Pero quisiera aprovechar este momento para poder orar por las naciones. Señor, te doy las gracias, Padre, por permitirme estar en este lugar, Padre. Realmente te pido que me perdones por mis errores antes que nada. Y me expongo, Padre, ante ti, Padre, ante todas estas personas que son testigos, Señor, de lo que voy a decir esta noche. Te pedimos, Señor, que bendigas este lugar, que bendigas a cada persona de los que se encuentran aquí, que bendigas a las familias que ellos representan, Señor. Que bendigas, Señor, esta iglesia, que la levantes, que sea todo lo que ellos hagan en este lugar, sea agradable a tus ojos, bendito Señor. Te queremos, Señor, también pedir por las naciones, te queremos pedir, Señor, por los países que están inconformes entre sí, que se encuentran en conflictos. Te pedimos, Señor, que des paz a tus dirigentes, que les des un corazón de carne, Padre. Cámbiales, Señor, ese corazón de piedra que tienen, Señor, que el orgullo realmente solamente destruye. Te pedimos, Señor, que derrames tu bendición sobre cada una de las naciones y que podamos vernos como hermanos y que puedas, Señor, vernos con gratos ojos, Padre. Bendito seas, Padre. Te doy las gracias, Señor, por haberme permitido estar aquí. Y te pido, Señor, que derrames tu gracia y tu bendición sobre cada uno de nosotros. Todo esto, Padre, te lo pedimos y te lo rogamos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Eu agradeço a oportunidade, que a paz do Senhor permaneça com todos. Amém.